Que alegria. Uma boa noite que todos que estão aqui. Hoje vai ser uma mensagem que vem bem ao encontro aos nossos sofrimentos, às nossas lutas, como Deus nos compreende, Jesus sente com a gente, e nós vamos ver o quanto que Ele realmente sente com a gente. Porque ele já passou por tudo isso que estamos passando, né? Por isso ele é o único que realmente totalmente que nos compreende. E aí vamos iniciar com um PowerPoint que foi montado e nós vamos acompanhar na íntegra toda a mensagem. Aqui, ó. Nós vamos lá. Vamos. Agora vai, agora. O tema é esse, e que nós vamos ver o quanto Jesus está sentindo com você pelo que você está passando. E aí, isso é uma coisa que nos dá ânimo, que nos acompanha, e ele está aí para estender a mão, porque já passou por tudo isso que você e eu já passamos, ou estamos passando no momento. Tá certo? Seja por tristeza, por alegria, por vitórias, por fracassos, ele entende tudo isso. E aí, eu extraí a mensagem do livro Anunciando o Alto Clamor. Né? E eu li esse livro, estou lendo, está uma bênção. E eu tive que compartilhar com vocês, porque isso nos dá ânimo, nos dá esperança para conhecer um Jesus que nunca tinha visto por esse lado, tá certo? Então, essa palavra conheço, como Adão conheceu a Eva e eles tiveram um filho. Adão estava intimamente ligado à sua mulher. Quando Cristo diz, eu sei o que você está passando, ele diz por estar intimamente familiarizado com a sua experiência. Porque ele é osso do nosso osso, carne da nossa carne. Como Adão também falou da Eva, né? E assim Cristo também, sendo nosso Salvador, ele se tornou humano, ele se tornou osso do nosso osso e também se encarnou como um ser humano. Ele é 100% divino e também 100% humano. Ele não é metade de cada coisa, ele é 100% de cada, né? E aí nós vamos, por sua experiência, ele pode se familiarizar completamente o que estamos passando. Nós somos afligidos, somos provados, passamos por tempos difíceis, não é? E acabamos nos entregando ao Espírito, coitadinho de mim, não é? Não é assim que já passamos por isso, né? A autopenitência. E então, quando Jesus entende que estou passando, Jesus tem simpatia por mim e por você. Jesus me ama você. E quando eu choro, ele chora. O que estou sentindo, ele está sentindo também. Mesma coisa. E nisso temos nosso precioso conforto. Foi por nossa causa, naquele momento de provação que Jesus tornou-se eu. Por ele ter se tornado eu, se tornando humano, pode agora ser meu consolador, confortador e pode me confortar. Então, é isso que eu gostaria que você foca nessa mensagem de hoje. E vamos continuar. Mas vamos mudar agora a nossa perspectiva. Já vimos o conforto que eu posso obter por Jesus ser um comigo. Mas queiramos ir para fora de nós e em Cristo. Fora do eu e em Cristo. Certo? Então, isso é importante que nós possamos sofrer menos.
Abra em Salmo 69, verso 9, é um daqueles lindos salmos sobre a experiência de Cristo no Getsemane, na cruz. Tudo que está escrito em azul, tá, são textos bíblicos e de espírito de profecia que eu vou mostrar aqui hoje. Tá? Tudo que está em azul são fontes divinas, tá bom? Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quem falou isso? O próprio Cristo. Certo? Porque ele teve essa experiência. Então, essas afrontas que afrontam a você e a mim caíram sobre Jesus. Você está sendo afrontado, ou injuriado, assediada, ou ofendida, maltratada. Você não gosta, né? Ou gosta? Tem gente que gosta de ser maltratado. Eu não entendo por quê. Mas pessoas de sã consciência não gostam realmente, né? Aí vem Jesus até você e diz: eu estou sendo enfrentado também. Conforte-se, minha filha, meu filho. Mas, amigos, essas afrontas, na verdade, caem sobre ele. Todas as afrontas, todas as injúrias, maltrato e rejeição caem primeiro sobre ele. Como você acha que ele se sente quando ele recebe as afrontas? Como acha que ele se sente quando essas afrontas que estão caindo sobre você caem sobre ele? Como ele se sente? Aí, nesse salmo que nós vamos ler agora, no mesmo salmo, no 69, nós vamos ler o verso 1 e 2. Salva-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço. Atolei-me em profundo lamaçal, nesse caso do pecado, onde não se pode firmar o pé. Ele não está sobre a rocha da justiça, porque assumiu nosso pecado, né? Ele entrou na lamaçal do pecado. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me submerge. Então, quem é que está falando aqui? Você? É Jesus que está falando aqui nessa profecia. É Jesus que está falando essas palavras. Você pensa que você está sofrendo por causa das afrontas? Cristo está se afogando por causa dessas afrontas. Então, aí você vê como Jesus te identifica com teus problemas. E é tão bom saber disso, e eu gostaria que isso vai ser a mensagem. Vão vibrar e dizer um amém no final. Então, nós vamos usar a seguinte imagem. Você ora, você pede proteção, né? E aí você vai para a vida e acontece. Deu aquela pedrada, né? E aí você diz, por que que isso, né? Foi uma coisa ruim que aconteceu e ele pediu proteção e não foi aquilo. Aí ele leva um susto. Aí ele compreendeu o que estava acontecendo. Jesus estava protegendo de muitas pedras grandes, muitas afrontas, muitos maus tratos, muitos ataques. Jesus estava te defendendo, só foi uma pedrinha que escapou, né? Que você pode suportar, certo? E aí Jesus pergunta: você está bem? Só alguma pequena pedra pode ter atingido, mas as rochas, as pedras grandes, Jesus está nos protegendo, certo? Então, essas afrontas que Jesus está recebendo, dói a Jesus também, certo? Por exemplo, Jesus vê com alegria os maus tratos, os pecados, a rejeição, negligência, enfim, todas as coisas. Jesus tem prazer nisso? Não tem. Ele sofre com isso. Imagina do mundo inteiro, vendo isso, o mundo inteiro fazendo horríveis no mundo inteiro. Um dia, realmente, a taça de cólera vai encher.
né? Que não vai dar mais para continuar esse mundo. Mas, enquanto isso, ainda está vendo muitas pessoas que ainda possam ser salvas, inclusive você e eu e todos nossos familiares, nossos filhos. Quando enfrentamos essas situações, onde a nossa mente está? Está em mim mesmo? Ou coitadinho de mim? Quando sofro? Ou estou buscando alcançar o conforto de Jesus no meu sofrimento? Eu estou fora de mim e olhando para Jesus, olhando para Ele, podemos ver a Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos. Para quê? Para o sofrimento e a morte. Quando passamos por problemas, pensamos logo em coitadinho de mim, ou vemos Jesus, o que ele está passando. Eu já, nesse estudo aqui, que eu fiz agora nesse PowerPoint, eu cheguei a uma conclusão. Quando eu sofrer, por alguma razão, eu quero confortar Jesus primeiro. Porque ele sofreu muito mais antes que eu podia sofrer aquele pouquinho comparadamente que ele passou, certo? Ele recebeu muitas rochas, pedras grandes, e o pessoal recebeu uma pedrinha de sofrimento, certo? E daí eu devo, em vez de eu sofrer comigo mesmo e fazer auto-penitência, coitadinho de mim, porque né? Eu devia, então, ir para Jesus e dizer: ó, Jesus, você deve ter sofrido muito comigo, né? Fica tranquilo, estou contigo, eu vou ficar na tua presença e nós vamos fazer tudo juntos. Porque Jesus também sofre, certo? Porém, aí tem esse texto, né, que foi citado antes aqui na íntegra, tá? Porém, vemos Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra para que, pela graça de Deus, pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Porque Jesus foi feito um pouquinho menor do que os anjos. Porque os anjos não morrem porque eles não pecaram. Jesus também não pode morrer como divino, mas ele se fez homem para poder morrer em nosso lugar, certo? Porque o homem pode morrer. E ele assumiu, com muito risco, né, de perder até a vida eterna com essa aventura que ele tomou, certo? Mas, graças a Deus, ele conseguiu ser. Ele não, em nada ele pecou, ele nunca teve mentira na boca dele, ele não mereceu a morte eterna que nós merecíamos, com a qual ele morreu com morte eterna, mas conseguiu vencer a morte eterna por causa da justiça que ele viveu e agradou o sacrifício diante de Deus e ele ressuscitou. Certo? Amém, amém por isso. O Getsemane é um dos maiores testemunhos da humanidade de Cristo e sua unidade comigo. O seu coração anseia por simpatia. Quando, o teu coração anseia por simpatia quando você sofre? Anseia? Diz aqui o Desejado de Todas as Nações, na página 486, o seguinte. Né? Tem essa frase em azul que é citação do livro, tá? Ou da Bíblia. O coração humano anseia simpatia no sofrimento, né? Porque quando o coração humano está sofrendo, ele anseia por simpatia de alguém, tá? Isso é bem natural. Isso. Se o seu coração não anseia por simpatia no sofrimento, então você não tem um coração humano. Você não tem coração humano, tá? Mas se Jesus tem um coração humano, esse anseio, essa frase seguinte abaixo, na primeira frase,
no Espírito de Profecia, continua explicando. Esse anseio experimentou Cristo até ao mais profundo do seu ser. Ele tinha anseio pela simpatia quando estava no Getsemane. Eu vou mostrar o que aconteceu com ele. Viu? Ele é tocado pelos sentimentos das nossas enfermidades. Ele sente o que nós sentimos. Ele sentiu até ao mais profundo do seu ser. Na suprema angústia de sua alma, foi ter com os discípulos no Getsemane, com aflitivo desejo, que é aquele anseio, de ouvir algumas palavras reconfortantes daqueles a quem tantas vezes considera bênçãos e conforto, e proteger na dor e na aflição. Então, ele já tinha dado essas palavras de conforto para os seus discípulos. Ele queria isso deles agora, nessa hora H do Jardim de Getsemane, onde é tudo decisivo. Ele orou 3 vezes ao Deus, se possível fora, posso passar adiante o cálice, mas ele teve que tomar o cálice para o nosso favor. Então, por 3 vezes, um triz, Jesus podia ter cedido à tentação de enxugar o suor da testa e ir para o céu e estar no trono de volta. Então, ele podia ter feito isso. Mas não, ele estava aflitivo, ele estava querendo morrer no nosso lugar, mas é muito angustiante, muito sofrido na situação. Então, o que ele queria realmente? Ele queria socorro, ele queria conforto. Lá estava ele sendo tentado, além de nós poderemos alguma vez ser. Mas aquelas eram as nossas tentações. E ele queria socorro, ele queria o conforto. De quem? Daqueles a quem tantas vezes ele havia confortado. Quem são aqueles? Nós. Ele quer também o que nós tivéssemos conforto para ele. Né? Aquele que para eles tiveram sempre expressões de simpatia, que sofria agora sobre-humana dor e almejava saber que estavam orando por ele e por si mesmos. Então, Jesus, 3 vezes ele foi aos discípulos e ele encontrava adormecidos e queria muito que eles pudessem dar palavra de ânimo, de encorajamento, de conforto, e eles podiam dizer, nós estamos orando por ti também, né? Isso queria ouvir, nem isso ele podia. Então, daí você pode ver, né, que aquele para eles tivesse sempre expressão de simpatia sobre algo sobre-humana dor e almejava, ansiava saber que estavam orando por ele por si mesmo. Nós entramos em provações, esquecemos de orar. Mas quando passamos por essas provações, Jesus está lá e ele está almejando saber se iremos orar por ele e por nós mesmos. Quando, portanto, não oramos e falhamos, como fica o coração de Jesus agora, nossa época em que estamos vivendo? Como fica o coração de Jesus quando você está passando por sofrimento, que você está passando por dificuldades tremendas, você está desesperada, seja qual for o problema dos seus filhos, da família, da situação financeira, enfim, cada um tem alguma coisa que está passando na vida, né? E a gente não ora, a gente não busca Ele, né? E a gente não ora, como fica o coração de Jesus? Ele está ansioso para te ajudar a sair dessa. Pois é. Então, como fica, então, a citação bem esclarecida, o que está acontecendo
Com nega se lhe afigurava a malignidade do pecado. Terrível foi a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências de sua própria culpa e ficasse ele inocente diante de Deus. Se tão somente soubesse que os discípulos compreendiam e avaliavam isso, seria fortalecido. Se os discípulos compreendessem e podiam avaliar o que ele estava passando, já ia fortalecer de decidir ao nosso favor. Então, você pegou a última parte, o que teria fortalecido Jesus? Que os discípulos entendessem suas tentações, com qual frequência nos confortamos em Jesus que entende as minhas tentações. Aqui está Jesus. Ele quer que entendamos suas tentações, as tentações dele. Certo? E o Satanás, até hoje, ele sempre nos coloca uma situação que os Satanás querem tentar a Jesus, ainda hoje, para, de alguma forma, de ele decidir de maneira contrária, né? Como é justo. Então, Jesus ainda é tentado por Satanás, porque Satanás está vivo ainda, certo? Então, qual foi a tentação dele? Deixar você. Foi dizer, não, o Walter, que é o meu nome, pode colocar o teu nome ali no lugar do meu se quiser. Não, Walter é muito para mim. Ele fez uma bagunça na vida dele, está muito escuro, muito negro. Não. Eu podia apenas abandoná-lo, deixá-la a sua miséria, deixá-la na cova da miséria que ele mesmo cavou e eu poderia ir e sentar no trono do meu pai e ter os anjos ao meu redor e tudo podia ficar bem para ele. Então, Jesus quer que saibamos que ele foi tentado a pensar nisso. Quando? Naquela mesma hora em que nós somos tentados, naquele exato momento em que estamos passando por nossas tentações. Não somente Jesus é tentado como eu sou, mas ele é tentado a abandonar tudo e ir para casa. Pois é, eu estou acompanhando um rapaz drogado, ele está conseguindo não tomar com tanta frequência. Já conseguiu ficar meses sem tomar. Aí teve uma caída. Aí eu fico assim, esse cara não tem jeito, viu? Ele não consegue ficar sem a droga, né? E estou tentado de largar a mão dele, sabe? E aí é coisa assim muito probante, tanto para ele como para mim. Eu sinto com ele, certo? E aí estou tentado de deixar ele e que se vira, tá certo? É humano, é assim, como Jesus também é humano 100%, ele também é tentado nesse sentido, de me abandonar, certo? E assim, porque o pecado é uma coisa viciante na nossa vida, a gente vira de novo a tomar droga do pecado outra vez. E quanta paciência ele tem comigo. Mas graças a Deus, ele é paciente, amoroso, ele não desiste de mim, ele não desistiu no jardim de Getsemane, que era a hora decisiva de morrer por mim e por você ali. Ainda bem que ele aceitou colocar em prática a risca que foi combinado antes da fundação do mundo. Amigos, toda e qualquer aprovação que você vence, toda e qualquer tentação em que você permanece firme, louve ao Senhor. Não é por tuas forças que você conseguiu essas vitórias. Foi Jesus que deu. Porque Jesus teve que permanecer firme em suas próprias tentações, naquele mesmo momento em que você tem que permanecer firme nas suas. Então, vocês estão assim, de mãos dadas ali, permanecendo firmes juntos, para resistir às tentações, né? E permanecer firme.
Se permitirmos que isso tudo entre em nossas mentes, em nosso coração, o que pode acontecer com o nosso coração frio e de pedra? Oblitera o frio coração, não é mesmo? Aqui tem uma citação aqui, introduzir as outras nações, que está em azul. De novo sentira ele o anseio da companhia, e algumas palavras dos discípulos, que trouxessem alívio e quebrassem o encanto das travas que quase o venciam. Olha só como Jesus estava sujeito e quase o venceu. Ufa, ainda bem que ele não foi vencido. Assim, por pouco, meu gente, ele conseguiu. Do que você precisa quando está se sentindo sozinho? Consegue se distrair um pouco, mas em seguida tudo de ruim vem com uma onda, de uma só vez. Não é isso? Daí você diz, eu preciso de um companheirismo, preciso falar com aquela pessoa ou ligar para aquela outra. Então, essa é a nossa atitude hoje em dia. Mas Jesus sentiu a mesma coisa. Ele precisava alguém, mas não teve nenhum companheirismo nem dos seus próprios discípulos, né? As outras necessidades que nós temos, ele experimentou. Ele experimentou e precisava de alívio também. Então, ele já passou por tudo isso que estamos passando. Os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder dos discípulos, né? Então, estavam carregados de sono e não sabiam o que responder conforme a sua necessidade. Sua presença os despertou. Viram-lhe o rosto manchado com suor sanguinolento da agonia e encheram-se de temor. Sua angústia mental não a podiam compreender. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o dos outros filhos dos homens. Voltando, Jesus tornou a procurar o seu retiro, caindo prostrado, vencido pelo horror de uma grande treva. Então, ele foi vencido pelo horror. Então, se você está passando por um horror na sua vida, ele te compreende, porque já passou por tudo isso. Quando não consideramos a Cristo em nossas provações, o que ele sente? Ele é vencido pelo terror de uma grande escuridão. Isso nós podemos causar nele. Ficamos tão presos em nós mesmos, coitadinho, pobrezinho de mim, que nos esquecemos de Jesus. Esquecemos tudo sobre ele. Sim, juntamos para as nossas almas todo tipo de conforto, toda e qualquer promessa que tenhamos ouvido para confortar a nós mesmos, para eu ser feliz. Mas, e onde fica Jesus? Já ouvimos falar nessa frase, quem se importa com Jesus? Com quem me importo mais? Com o coitadinho pobre de mim ou me importo mais com Jesus? Aí, nesse caso, eu vou aprender a me importar mais com Jesus por qualquer situação que eu possa ainda experimentar cedo ou mais tarde. E aí vou querer confortar Jesus. Aí ele vai me confortar. E Jesus nunca deixa se pagar. Ele nunca fica devendo para ninguém. Tá certo? Então, se você for a Jesus, dando conforto para ele, por o sofrimento que está passando, ele sofre juntos também, certo? Então, eu preciso vir para fora de mim e estar em Jesus. Esse é a vitória que nós podemos conseguir sobre o nosso sofrimento. Mas espere, você pode dizer, Jesus morreu na cruz, uns 1000 anos atrás, tudo é passado, não tem nada que ver comigo hoje. Jesus não entra em trevas nenhuma quando eu o negligencio hoje. Ele está no céu e não no Getsemane, não no Calvário. Ora, não tenha a mente tão estreita assim. Não seja tão egoísta.
ouça essa declaração do manuscrito Releases, no volume tal. Mas antes que eu vou ler esse manuscrito Releases, eu quero dizer o seguinte. Qualquer um de nós já passou por uma coisa traumática na nossa infância ou na adolescência. Cada um tem sua história, certo? Agora você está com a idade mais avançada. Você está com 30 anos agora, ou 35, não importa qual a idade que você tenha, mas já faz muitos anos que você passou por essa trauma, certo? Não foi nada agradável. E só de lembrar, você não sente bem, tá certo? E se você repetir a mesma coisa que você passou na sua adolescência ou na infância, vai ser agradável? Não, não vai ser, igualmente não vai ser agradável. Então, o que Jesus passou no Getsemane não foi agradável. E não continua sendo agradável hoje em dia os pecados que nós estamos cometendo. Porque ele sofreu muito. Ele podia dizer, Jesus tem trauma do nosso pecado, realmente, hoje em dia, porque ele sofreu demais. Ele tem ódio ao pecado, ele não tolera o pecado. E ele sofre muito com nossos pecados. Certo? Então, não é somente 2.000 anos atrás e ele sofreu, ele continua sofrendo por causa dos pecados. Agora eu vou mostrar esse texto do manuscrito que diz que é o Espírito de Profecia que Deus revelou, tá bom? O cálice de sofrimento foi colocado nas suas mãos como ele se fosse o culpado. E ele o escutou até as fezes. Ele carregou o pecado do mundo inteiro até o amargo fim. E ainda assim, o homem continua a pecar. E Cristo continua a sofrer as consequências dos pecados dele, como de ele se fosse o culpado. Então, Cristo ainda continua sofrendo as consequências dos pecados nossos. Então, ele não está feliz que estamos pecando. Ele sofre quando ele vê que estamos fazendo uma coisa que não lhe agrada. E ainda negligencia, a gente não busca, não tem interesse, não tem aquele zelo, aquele favor e amor por ele. Ele está meio que deixado de lado. Isso deixa ele muito triste, isso sofre muito. Certo? Ele continua a sofrer as consequências dos nossos pecados. Jesus é o grande eu sou. Tempo não é nada para ele. Passado, presente e futuro, só a mesma coisa. É que nem para nós. Nós passamos isso na adolescência, aquelas coisas que aconteceram com a gente, e esse mesma coisa acontece agora com a nossa idade atual, não vai ser, ainda ser agradável. É uma coisa ruim do mesmo jeito. Mesmo que você teve já experiência, é coisa ruim, certo? Ele está ligado a cada um de nós como se não houvesse mais ninguém na Terra. Então, a experiência do Getsemane hoje é tão real como foi 2.000 anos atrás. Então, estão somente ele e você lá. Então, o que acontece quando eu peco? O que Jesus sente quando eu negligencio? Sim, ele é vencido pelo horror de grande escuridão. Porque o pecado causa uma escuridão tanto na minha vida e diante dele também. Ele se afasta, porque ele não pode se contaminar pelo pecado. Né? Ele vira uma escuridão realmente. A primeira vez quando eu li esse texto em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 205, foi uma verdadeira coisa na minha cabeça. Ele diz assim: novamente o Salvador afastou-se com tristeza dos discípulos adormecidos e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Volveu então a eles e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Quão cruel da parte dos discípulos permitir que o sono lhes cerrasse os olhos e o cansaço lhes acorrentasse os sentidos, enquanto seu divino Senhor suportava tão indizível angústia mental.
É muito crueldade dos discípulos, deixando ele sofrer sozinho e não compreendendo ele, dando honra para ele. Ele foi deixado de lado, foi dormir, certo? E como é que é hoje em dia os laodiceanos? Eles são tão adormecidos, uma sequidão espiritual, desinteresse de crescimento espiritual, apesar que estão indo para a igreja. Estão entendendo a crueldade que estamos cometendo contra nosso Jesus também? Isso foi um chute com você também? Quando fico preso em mim mesmo, pensando, coitadinho de mim, e quando negligencio a Cristo, estou sendo cruel. Isso é alarmante, muito alarmante. E se somos propensos à sonolência, amigos, amigas, que isso seja um chamado para despertarmos agora. Quão cruel da parte dos discípulos permitir que o sono lhes cerrasse os olhos e o cansaço lhes acorrentasse os sentidos, enquanto seu divino Senhor suportava tão indizível angústia mental. Estamos aprendendo? Não vamos saber se aprendemos mesmo ou não até a nossa próxima provação. Se manifestaremos o sentimento de coitadinho de mim, ou se iremos pensar em Jesus, sair de nós mesmos para estar em Cristo. Ele queria socorro, ele queria simpatia. E você está dando para ele? Ele está precisando nessa época que todo mundo está abandonando. Quando ele mesmo diz, se eu vier, acharei porventura fé nessa terra? Ele queria que os discípulos soubessem de suas tentações. Que Deus verdadeiramente nos ajude a carregarmos essa verdade em nossas vidas. Agora, por que ele está sofrendo no Getsemane? Por minha causa. Eu que criei a bagunça. Eu semeei a semente. E agora devo colher as consequências. Mas ele vem para colher as consequências comigo. Quando estou a colher as consequências, minha atitude é essa. Oh, coitadinho de mim, preciso resolver a situação, mas, oh, não, não consigo, é muito difícil. Então vem Jesus e ele diz, aqui, estou aqui com você. Eu entendo o que você está passando. As lágrimas que derramas, eu também as derramei. Elas são minhas lágrimas, na verdade. Eu as derramo agora mesmo. Aí está o nosso conforto. E fomos nós o que colocamos lá. Cristo nunca pecou e nem engano se achou em sua boca. Certo? Então, queridas, guerreiras, você tem uma mensagem linda hoje. Nós vamos ainda entrar mais detalhes importantes que nos animam, nos vai nos encorajar muito. Tem o próximo, essa uma imagem que ilustra muito bem, né? Todas as vezes quando eu falei, Senhor, eu não consigo mais. Em todas as vezes que ele me respondeu, eu sei, por isso eu vim te ajudar. Porque ele já passou por sofrimento que você está passando. Ele entende. Ele sentiu as dores, ele sentiu as angústias. Bom, que direito tem ele? Bom, o que quer que ele queria quando estávamos em semana? Que direito tem ele estar lá? Por que devia ele estar lá? Ele está lá por ter escolhido estar lá. Amigos, ele quer que entendamos isso. Ele quer que compreendamos que ele escolheu passar por isso para que ele pudesse estar conosco, para poder nos confortar. Ele teve que passar por as mesmas situações que estamos passando, sentindo na pele, e ele pode compreender muito melhor do que não ter passado por isso. E por isso ele veio como ser humano. Você sabe como obter o maior conforto de todos? Quer saber? É parar de olhar para si mesmo. Esse é o primeiro passo. É quando olhamos para um outro, alguém que está a sofrer, e temos Jesus que veio confortar você e eu, e ele está a sofrer. Quando pensamos em nós mesmos, todos aqui podem dizer com propriedade que não somos confortados.
certo? Enquanto eu fico pensando em mim mesmo, nunca vou ter conforto, porque não vejo nada que me dê essa esperança dentro de mim, a não ser que eu olhasse para Jesus, aí eu tenho toda a esperança para que eu possa ser salvo. Amém? Então, podemos nos apossar de todos os preciosos raios de Jesus Cristo e suas promessas para nossas vidas, e sermos consolados. Amém? Por isso. Mas não é na mesma perspectiva, porque sou eu quem está sendo confortado. Quem sou eu? Existe algum espaço para mim em Cristo? O Cristo esvaziou-se de si mesmo, para que você tenha espaço nele. E também devo me esvaziar de mim mesmo também, para poder parar, pensar, ter cuidadinho de mim e vamos acordar para a realidade. Então, Cristo se esvaziou para que você tenha espaço nele. Se você se esvaziasse, Cristo teria espaço em você. Então, aí vai dar certo. Então, vão se completar. E aí, o sofrimento vai ser muito mais rapidamente amenizado e removido, se tem essa sintonia com ele. Porque ele também sofre junto com você, quando você sofre. E, então, o que mais quer é se livrar do sofrimento. Então, ele vai te ajudar se você entrar nele, aí ele pode tirar tanto o sofrimento dele, como de você. Certo? Ele sente os teus sofrimentos. E acho muito lindo esse pensamento. Concorda comigo? Então, você se importaria com Jesus a partir de agora, nos teus sofrimentos? Porque ele sofre junto com você. Podemos continuar esse assunto agora num prisma diferente. Eu quero encerrar com essa perspectiva. É cruel da nossa parte deixar e abandonar Cristo em seu sofrimento. É cruel da nossa parte deixá-lo, abandoná-lo e não perceber Cristo em nossos sofrimentos. Porque é disso que os sofrimentos deles são feitos. É cruel ser o causador dessa dor em primeiro lugar. Portanto, quando formos tentar fazer algo e satisfazer a nós mesmos, pense duas vezes. O que acontece com Jesus? Oh, não quero nem pensar nisso. Ao invés de sermos condescendentes, vamos pensar nas consequências que recaem sobre o Filho do Homem, sobre Jesus. Ser cruel, causar sofrimento a Jesus, abram as suas Bíblias em dois seguintes versos diferentes para sua comparação e ampliem suas perspectivas. Agora, Cristo tornou-se um comigo. Aqui estão os dois versos. Vamos lá? Olha só. Ora, nós somos o corpo de Cristo. E individualmente somos membros desse corpo. Certo? Se nós somos o corpo de Cristo. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, veja, se Cristo é a cabeça desse corpo, a qual somos o corpo. E o corpo é a igreja, que pertence a Cristo, sendo ele a cabeça. Muito bem. Se você for um estômago, ou um fígado, ou um coração, seja qual órgão que você seja, vamos fazer uma comparação. Se o coração está começando a falhar, todo o corpo sofre junto. E a cabeça não sofre também? Claro que vai. E Cristo também sofre junto com esse corpo. Tá certo? Aí você vê que como a gente pode deixar ele sofrer se nós somos um órgão sadio dentro desse corpo de Cristo? Aqui é uma prova clara, óbvia, uma prova óbvia, conclusiva, que a gente faz Jesus sofrer sim, sendo nós o corpo dele, e ele sendo nossa cabeça. Então, e a gente não estamos de acordo com o funcionamento do corpo, ele sofre. E como sofre. E a igreja
ainda é militante, mas tem que ser triunfante. Quando é triunfante, aí Jesus está feliz da vida. Tá certo? Não somente Cristo está em mim e eu estou nele, mas meu irmão, minha irmã estão em Cristo. E Cristo está neles, e isso é tão verdade que é exatamente aquilo que estudamos sobre unidade com Cristo. Quando sofremos, Jesus sofre. E em todas as minhas aflições, Jesus é afligido. Vamos lá em Coríntios 12, 25 a 26. Diz aqui algo profundo. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual e cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam, se alegram com ele. Não é assim? Agora, recentemente, na sexta-feira passada, um irmão da igreja onde eu frequentava, no Brasil, agora estou em outro país, faleceu. Isso arrancou um pedaço de mim. A gente se dá muito bem. Ele teve um acidente de moto e isso foi muito grave e não sobreviveu. Depois de 2, 3 semanas sofrendo no UTI. Então, realmente, um membro do corpo de Cristo foi removido, infelizmente. Né? Como se na medicina fala, virou necrose, deve ter que cortar fora, né? E então, assim aconteceu que doeu todo o corpo por causa desse morte do membro, certo? É triste quando isso acontece. Mas se cada corpo pudesse funcionar bem, saudável, aí seria uma alegria para o nosso Jesus. Mais uma vez, uma nova visão sobre o assunto. Quando sou afligido, Cristo é afligido, porque eu e ele somos um. Mas eu, em Cristo, sou um com o meu irmão, um com a minha irmã. Quando eu sou afligido, eles são afligidos juntos. Quando eu sofro, quando Jesus sofre, meus irmãos e irmãs sofrem também. Quando causamos sofrimento aos nossos irmãos, causamos sofrimento a nós mesmos e a Jesus. Pense nisso. Jesus está sofrendo com meu amigo, irmã ou irmã. E Jesus está sofrendo comigo também. Temos aqui um duplo sofrimento que causamos em Cristo Jesus. Você gosta de sofrer? Jesus gosta de sofrer? Então, como devemos tratar os nossos semelhantes? Então, é importante que nós agora vivemos uma unidade perfeita em Cristo. E aí, daí não teríamos os sofrimentos desnecessários. Então, vamos lá. Só que, veja, o Satanás quer decapitar o corpo. Como? Satanás tomou pleno posse dessa igreja como um corpo. Considere-se os desejos e as obras dos homens em vez das claras, cortantes verdades da palavra de Deus. O espírito e a amizade do mundo são inimizados com Deus. Então, nós temos que deixar todas as coisas que são do mundo e agora se dedicar ao que realmente é da vontade de Deus, para recompor todo o corpo de Cristo, como devia ser. Senão, o Satanás, com intromissão dele, pode decapitar esse corpo, porque Cristo vai se afastar, porque o corpo não é tudo uma chaga, é só cheio de pus, cheio de necroses. Aí não tem como o Jesus ficar ali, né? Por causa estão seguindo mais os dizeres e as obras dos homens, em vez das verdades bíblicas. Então, João nunca viu a razão do seu sofrimento. Ele viu Deus e isso bastou. Temos que aprender com João. Não perca tempo queixando dos seus problemas, porque os problemas não são tão grandes quanto Deus. Vá aos pés de Cristo e peça solução. Então, Jesus disse assim: conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem
desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço, porque ele passou exatamente com os seus discípulos, né? Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. As montanhas se desviarão, os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se apartará de ti, e o conselho da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, dizer amém a essas palavras. Você consegue dizer amém com emoção no coração? Que Deus vos abençoe, que isso possa realmente dar ânimo, encorajamento, alegria, esperança com essa mensagem de hoje. Porque Jesus entende você. Não penseis que estáis perdidas ou abandonadas, porque Ele vai te convidar a olhar para mim e viver. Amém? Vamos, então, orar juntos para que Jesus possa aceitar nossos sofrimentos e que nós possamos também, nessa oração, confortar Ele ao entregar toda a nossa vida na presença dEle, colocar assim, bem nele, está em Cristo, e Ele em nós, e aí vai ter alívio dos seus sofrimentos. Filho, amado Pai, queremos pedir pela Tua bênção sobre todos nós, que nós possamos ter a Tua presença, e o Senhor tenha a nossa presença em Ti, e que nós possamos confortar um ao outro, porque o Senhor também sofre muito com o nosso sofrimento. E que nós podemos dizer, Senhor, dá para aguentar, fica tranquilo, e nós vamos dar nós vamos estar juntos para poder vencer. E assim ele vai se confortar com alegria poder isso acontecer. Muito obrigado, Senhor. Esteja com todos nós aqui, em todos os nossos familiares, a quem nós amamos também. Amém.